O desejo de viver uma vida bem-sucedida é natural em todo ser humano, mas o verdadeiro sucesso vai muito além de riquezas ou reconhecimento. Ele se encontra em viver com propósito, sabedoria e paz interior. A Bíblia, como manual divino para a vida, revela princípios eternos que conduzem ao êxito genuíno, aquele que permanece mesmo diante das lutas. Neste estudo, reunimos 12 princípios bíblicos fundamentais que tocam áreas essenciais da existência: espiritual, emocional, relacional, profissional e financeira. São verdades práticas que, quando aplicadas com fé, produzem frutos visíveis e duradouros. Se você deseja crescer, prosperar com equilíbrio e honrar ao Senhor em tudo que faz, este guia é para você. Abra o coração, reflita com profundidade e permita que esses princípios transformem sua maneira de viver de dentro para fora. Vamos começar. Primeiro princípio: seja fiel no que está em suas mãos. Em Mateus 25:21 diz assim: Disse-lhe o seu Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse versículo revela uma verdade poderosa. Deus observa o que fazemos com o pouco que temos. A fidelidade no dia a dia, nas pequenas tarefas e nas oportunidades discretas, é o que abre caminho para maiores responsabilidades e recompensas. Ser um bom mordomo é entender que somos cuidadores daquilo que Deus nos confiou e não donos. O servo fiel não espera grandes plataformas para mostrar excelência. Ele serve com zelo, mesmo no oculto. Deus se agrada daquele que é constante, responsável e comprometido, mesmo quando os olhos do mundo não veem. E é nesse lugar de fidelidade silenciosa que Deus prepara as grandes promoções. Cada ato feito com responsabilidade hoje é um passo rumo ao propósito que Ele quer revelar amanhã. O futuro começa com a fidelidade no presente. Segundo princípio: generosidade com alegria. Como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A generosidade é uma das marcas mais poderosas de uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus. Não se trata apenas de doar dinheiro, mas de oferecer tempo, atenção, palavras de ânimo, ajuda prática e amor ao próximo. Quando damos com alegria, demonstramos que confiamos em Deus como nossa fonte. A Bíblia promete que quem planta generosamente colherá em abundância. A generosidade liberta o coração do egoísmo, abre portas de provisão e transforma vidas. Além disso, ela reflete o caráter de Cristo, que se entregou por nós com amor. Um coração generoso não empobrece, pelo contrário, prospera em todas as áreas. Deus usa os generosos como canais da sua graça. Dar com alegria é semear eternamente, e essa é uma chave para o verdadeiro sucesso. Terceiro princípio: trabalho diligente. Como lemos em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O trabalho é uma bênção e uma ferramenta de Deus para nosso crescimento e sustento. A Bíblia ensina que o diligente prosperará, enquanto o preguiçoso empobrecerá. A diligência não é apenas trabalhar muito, mas trabalhar com foco, disciplina e dedicação constante, mesmo quando ninguém está observando. Uma vida bem-sucedida exige esforço firme e uma atitude de excelência. Deus honra quem trabalha com zelo e propósito, pois o trabalho é parte do nosso chamado. Seja qual for a tarefa,
Quando feita com dedicação e fé, ela se transforma em adoração. O sucesso não vem apenas de grandes oportunidades, mas da fidelidade nas tarefas diárias. O diligente não busca atalhos, mas constrói sua história passo a passo. Com esforço e fé, o trabalho diligente produz frutos abundantes. Quarto princípio: resiliência nas lutas. Salmo 126, 5 declara: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. A resiliência é a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece contrário. A Bíblia não promete ausência de lutas, mas garante que Deus está conosco em cada uma delas. Aquele que semeia com fé, mesmo em meio à dor, colherá com alegria no tempo certo. A vida bem-sucedida não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela perseverança em meio a elas. Os que confiam no Senhor renovam suas forças e aprendem a crescer com as provações. As quedas não definem o fim, são apenas parte do processo de amadurecimento. A resiliência transforma lágrimas em testemunhos, fraqueza em força e impossibilidades em milagres. O sucesso duradouro pertence aos que não desistem. Deus recompensa os que permanecem firmes mesmo chorando, continuam semeando. Quinto, integridade no caminhar. Está registrado em Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. A integridade é viver com coerência entre o que se crê, o que se fala e o que se faz. É ser verdadeiro, mesmo quando ninguém está olhando. Aos olhos de Deus, o caráter vale mais do que qualquer conquista exterior. Uma vida bem-sucedida não é apenas construída sobre talentos ou oportunidades, mas sobre uma base firme de princípios. A integridade gera confiança, respeito e paz interior. Ela pode não oferecer resultados imediatos, mas garante frutos duradouros. Quem anda com retidão caminha com Deus, e quem caminha com Deus nunca está sozinho. Em tempos de corrupção e atalhos fáceis, o justo permanece firme e é recompensado. A integridade é a marca dos que desejam não apenas vencer na vida, mas vencer com honra. Sexto, dependência de Deus. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A verdadeira força de uma vida bem-sucedida está na dependência total de Deus. Muitas pessoas se apoiam na própria inteligência, habilidades ou recursos, mas a Bíblia nos lembra que o sucesso duradouro só vem quando estamos ligados à fonte Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos. Quando tentamos viver desconectados dele, até mesmo nossos melhores esforços se tornam vazios. A dependência de Deus não é fraqueza, mas sabedoria. É reconhecer que cada respiração, cada decisão e cada passo precisam da direção do Espírito. Quando colocamos Deus no centro, Ele endireita nossos caminhos, abre portas, dá paz em meio à incerteza e nos sustenta com poder. Confiar em Deus plenamente é a base mais segura para construir uma vida verdadeiramente próspera. Sétimo, planejamento. Conforme o que está em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A Bíblia valoriza o planejamento como parte da sabedoria prática. Deus é um Deus de ordem, e seus filhos são chamados a pensar antes de agir, a refletir antes de decidir. O sucesso não nasce da pressa, mas da preparação. Fazer planos com oração, cuidado e visão clara é um ato de responsabilidade e maturidade. Pessoas bem-sucedidas olham para o futuro com fé, mas também com estratégia. Prever riscos, administrar tempo e recursos,
e ajustar o rumo quando necessário são atitudes sábias que evitam perdas e trazem crescimento. O planejamento alinhado com a vontade de Deus não limita a fé, ele a fortalece. Quem planeja com o Senhor e age com prudência está no caminho da provisão e da realização verdadeira. 8º, investimento com propósito, está registrado em Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Investir é semear com visão e fé, acreditando que o retorno virá no tempo certo. Esse princípio bíblico nos ensina a agir hoje com propósito, mesmo sem resultados imediatos. Investir com propósito é aplicar tempo, energia, amor e recursos em algo maior do que nós, guiados pela direção de Deus. É apoiar pessoas, causas e projetos que glorificam o Senhor. A promessa é clara: o que for lançado com fé e generosidade retornará, às vezes de forma inesperada. Pessoas bem-sucedidas vivem intencionalmente, não desperdiçam recursos, nem se deixam levar pela ansiedade, mas semeiam com sabedoria. Mesmo que demore, Deus honra cada semente plantada com propósito. Sucesso duradouro vem de quem investe com o coração certo e confia na colheita que o Senhor trará. 9. Contentamento interior. Filipenses 4:11 diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O contentamento é uma virtude rara e poderosa. Ele não significa conformismo, mas paz interior que independe das circunstâncias externas. Paulo nos ensina que é possível viver satisfeito tanto na fartura quanto na escassez. A verdadeira prosperidade começa quando o coração está em paz com o que Deus já providenciou. Pessoas bem-sucedidas, segundo a Bíblia, não vivem correndo atrás de tudo, mas desfrutam do que têm com gratidão. O contentamento nos protege da inveja, da ansiedade e da comparação. Ele traz leveza à alma e abre espaço para reconhecer as bênçãos diárias. Quando aprendemos a viver com menos murmuração e mais gratidão, nossa vida se torna mais rica, estável e feliz. Contentar-se em Deus é um segredo para viver em verdadeira abundância. 10º princípio: propósito eterno. Efésios 2:10 diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Cada pessoa foi criada por Deus com um propósito específico. Descobrir e viver esse propósito é um dos maiores sinais de uma vida bem-sucedida. O mundo mede sucesso por conquistas materiais e visibilidade, mas Deus mede pelo cumprimento do chamado. Você não está aqui por acaso, há algo eterno que o Senhor deseja realizar através da sua vida. Esse propósito envolve servir, amar, edificar e refletir a glória de Deus onde estiver. Quando caminhamos em nosso propósito, encontramos direção, alegria e realização. Viver sem propósito é andar em círculos. Viver com propósito é construir algo que permanece para sempre. O verdadeiro sucesso está em viver não apenas para si, mas para aquele que nos criou com intenções divinas. 11º, visão alinhada com Deus. Provérbios 29:18 afirma: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A visão segundo Deus não é apenas planejamento humano, mas percepção espiritual. Onde não há direção profética, ou seja, revelação da vontade de Deus, as pessoas se perdem, seguem impulsos e vivem sem propósito. Ter visão alinhada com o Senhor é enxergar a vida com olhos de fé, orientados pela palavra e pelo Espírito. Isso evita escolhas precipitadas, protege contra enganos e fortalece em tempos difíceis.
O versículo mostra que guardar a lei e obedecer à direção divina é o que torna alguém verdadeiramente feliz e abençoado. A visão bíblica dá sentido à jornada, pois conecta o presente com a eternidade. Quem vive com base nessa visão caminha com firmeza, mesmo quando o cenário parece incerto. Viver bem é viver com os olhos fixos em Deus e os pés guiados por sua vontade. 12º. Excelência em tudo. Em 1 Coríntios 10:31 está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Excelência é mais do que perfeição, é dar o melhor de si em tudo como expressão de honra a Deus. Uma vida bem-sucedida não se contenta com o mínimo, mas busca servir com zelo, dedicação e coração íntegro. Quando agimos com excelência, mesmo nas tarefas simples, mostramos reverência ao Senhor e testemunhamos nosso compromisso com Ele. A excelência bíblica começa no interior. Ela é fruto do temor a Deus, da responsabilidade e do amor ao próximo. Quem age com excelência atrai confiança, influência e oportunidades. Não fazemos para agradar homens, mas para glorificar o Rei dos Reis. Viver com excelência é decidir diariamente que tudo o que somos e fazemos será um reflexo da grandeza e do caráter de Deus. A busca por uma vida bem-sucedida é legítima, mas precisa estar firmada em valores eternos, não em padrões passageiros. Ao longo deste estudo, vimos que a fidelidade, a generosidade, o esforço diligente, a integridade, o contentamento, a visão e o propósito formam a base de uma vida sólida diante de Deus. São princípios que tocam não apenas o exterior, mas moldam o coração e transformam a maneira como vivemos e influenciamos o mundo ao nosso redor. Quando aplicamos essas verdades com sinceridade e fé, Deus age, nos fortalece, direciona e recompensa com frutos que permanecem. A verdadeira realização não está em conquistar o mundo, mas em viver de tal forma que Deus se agrade da nossa caminhada. Que cada lição aqui aprendida se torne prática no seu dia a dia, guiando suas decisões e fortalecendo sua fé. Inspirado por Deus, o salmista declarou em Salmo 37:5: excelência em tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará.